No vídeo anterior ficámos aqui com este aspecto visual da nossa tabela. Obviamente que nós podemos aqui procurar o nosso app.css e voltar a colocar aqui um comentário para vermos que o aspecto fica interessante. Vamos fazer aqui Ctrl F5. Ok, muito bem, temos aqui então estas nossas colunas. Mas eu fiquei de adicionar aqui uma outra coluna, e é uma coluna que nos vai permitir mostrar qual é a parent family de cada uma das famílias. Isto é, nós temos uma família, neste caso temos aqui as 3 famílias existentes. A família de computadores é uma família maior, isto é uma família de produtos que é um pai, ok, para estes 2 filhos, que é computadores desktop e computadores portáteis, pertencem à família de computadores. Ora, eu poderia ter aqui uma apresentação visual de uma outra forma qualquer, com tabs, etc. Poderia fazer qualquer coisa desse género, mas eu posso também dizer aqui, numa segunda coluna, ou numa terceira neste caso, porque temos aqui o ID família, numa terceira coluna, dizer, por exemplo, se computadores desktop pertence a uma outra família. E, por exemplo, computadores como não pertence a mais nenhuma família, é uma família de parent 0, ela ficaria aqui vazia. Bom, como é que nós vamos fazer isto? E este vídeo vai fundamentalmente ser um exercício de MySQL, ok? MySQL, neste caso mais concreto, de SQL, linguagem SQL. Então nós vamos regressar aqui e vamos olhar para o nosso model. O nosso model faz simplesmente esta pergunta à base de dados. Return this query e depois tem selecionar tudo from stock famílias. Então o que ele faz basicamente é isto. Vai aqui à nossa tabela das famílias e vai buscar todos os dados. Mas o ID parent, que também vem naqueles dados, mas que não está a ser apresentado aqui na tabela, porque é meramente um número, eu quero transformar este ID parent na designação da família à qual pertence. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, na primeira linha, que agora aparece desta forma, nós vamos ter à frente, não vamos ter rigorosamente nada apresentado, mas na segunda linha, aqui em vez do 1, nós vamos querer ter computadores, que é o ID família 1. Portanto, o ID família 1 está aqui, ID parent. E aqui também vamos querer ter computadores, ok? Então vamos ver aqui como é que nós fazemos isto no SQL. E agora chamo a vossa atenção porque a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa, ok? E isto nada tem a ver com o Code Igniter, independentemente da versão. Tem a ver propriamente com a construção de uma query de SQL. E nesta circunstância vamos utilizar um left join de uma tabela para si própria. Ok? Vamos ver como é que isto se faz e vão ver que eventualmente não é assim tão complexo quanto isto. Então vou fazer simplesmente isto, return this query. Vou abrir e vou fechar e vou colocar aqui o get result array. Portanto, a estrutura do meu código é esta, isto é a estrutura da minha chamada. O que falta fazer é colocar a query aqui dentro. Eu vou colocar assim desta forma, porque se colocarem com aspas compostas, o que vai acontecer é que vocês podem ter um erro se colocarem uma query em várias linhas. Então assim nós vamos poder escrever aqui a nossa query à vontade, como eu costumo dizer. Bom, o que é que nós queremos selecionar? Queremos fazer um select de asterisco from stock famílias. Era o que nós tínhamos, ok? Neste caso, eu vou querer fazer aqui uma coisa diferente. Eu quero fazer um left join também com o stock famílias. Bom, como é que eu vou fazer isto? Então vamos fazer assim da seguinte forma. Vamos colocar aqui a ponto asterisco. E o A vai funcionar como um aliases da tabela. Uma vez que eu vou usar a mesma tabela 2 vezes, como se fossem tabelas distintas, já vamos perceber a lógica disto, eu vou ter que chamar à mesma tabela, neste caso stock families, 2 nomes distintos. Então eu tenho o select a ponto asterisco, isto é, selecionar tudo da tabela dos stocks. Então vamos colocar aqui from stock families, ou famílias neste caso. Okay? Selecionar tudo from families. Eu peço desculpa de estar às vezes a misturar inglês com português, etc. Não tem problema nenhum. Então, selecionar a ponto asterisco from famílias A. Desta forma, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Reparem,
Vamos aqui refrescar e temos exatamente o mesmo resultado. Porquê? Porque eu simplesmente alterei aqui o nome de estoque famílias para A. Mas isto dá-me uma vantagem muito interessante. É que eu posso utilizar novamente estoque famílias, por exemplo, com B. Por exemplo, se eu colocasse aqui estoque famílias B, por exemplo. E poderia utilizar então where A ponto qualquer coisa é igual a B ponto qualquer coisa. Ok? O problema aqui é o seguinte. Se eu colocasse aqui que eu queria ir buscar tudo de famílias A e tudo de famílias B, onde A ponto id família igual a B ponto id parent, etc., ou vice-versa, o que iria acontecer é que o computadores iria ficar de fora. Ok? Então vamos fazer aqui um exemplo. Se eu colocar aqui, quero tudo do A e ainda por cima do B, eu quero o designação. Porque eu aqui, da segunda versão da tabela, eu só quero ir buscar a designação dela. Ok? Então se eu agora disser assim, where A.idParent é igual a B.idFamília, isto é, onde o A idParent seja igual ao B.idFamília, o que eu vou ter agora é o seguinte, vamos testar aqui, ver se temos algum erro e repare. Temos aqui computadores e computadores, ok? E aparece aqui família, computadores, o ID aparece aqui o 2 e o 3, e aqui no família temos computadores. Bom, é isto que nós temos aqui. Bom, então o que é que aconteceu aqui? Nós temos aqui B designação, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui has parent. Vamos agora refrescar e então aqui vamos ter uma circunstância diferente. Reparem, temos novamente os computadores desktop e os computadores portáteis. Para onde é que foi este has parent? Ele está guardado na nossa coleção. Vamos verificar aqui no código da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, quando vou buscar a informação às famílias, vou colocar novamente aqui o echo pré. Vamos selecionar isto tudo. Vamos colocar aqui o pré barra, e depois vou-vos ensinar uma técnica também que eu uso com frequência para podermos fazer este tipo de análise. Aqui não vou colocar um echo, mas sim um print R de data famílias. Ok? Então eu vou querer apresentar aqui os dados, eu vou colocar aqui um die. Eu vou apenas querer apresentar os dados que me estão a ser devolvidos por esta query que eu estou a escrever aqui. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Cá temos então aqui os dados. Reparem, temos aqui uma primeira linha que diz que id família é igual a 2 e aqui diz que o id família é igual a 3. Então, mas onde é que está o id família igual a 1? Ora, ele não está porque o id parent é igual a 0 e nós não temos na mesma coluna nenhum id igual a 0. Imaginem que nós tínhamos aqui um id igual a 0 e à frente na designação tínhamos um espaço vazio. O problema aí estaria resolvido porque iria sempre existir uma combinação entre estas duas colunas. Neste caso não existe porque o 0 não aparece aqui no id família. Então neste caso o que é que vai acontecer aqui? Quando eu procuro qual é o id parent, qual é a designação do id parent de 0 dentro desta própria tabela, ele não vai encontrar nenhum valor e por conseguinte esta instrução que eu aqui tenho de SQL não me vai devolver pelo menos aquele resultado. Ora, isto pode-se resolver da seguinte forma. Vamos aqui remover tudo isto ou então fazer o seguinte. Vamos deixar ficar select a.*b designação as parent from stock famílias A e agora vamos fazer aqui o seguinte. Vou selecionar tudo isto, vamos fazer assim. Left join, ok? E agora vamos usar aqui o stock famílias B. E agora eu vou dizer o seguinte, on, em vez do where, porque é a ligação entre o left join ou entre as joins é utilizada com o on a.idParent é igual a b.idFamília. Bom, vamos verificar se isto está a funcionar. Estando a funcionar, nós vamos depois refletir um bocadinho sobre aquilo. Reparem, eu vou refrescar e agora sim
já tenho os 3 resultados. Reparem o que é que vai acontecer aqui. No caso do primeiro resultado, uma vez que computadores é um ID parent 0, isto é uma família de topo, neste caso computadores não depende de outra família, ele não vai ter nenhuma designação para o parent. Mas computadores desktop dependem da família 1, que é esta que aqui está, que é os computadores. Então vai ter ali computadores e aqui vai ter computadores também. Bom, posto isto, o que é que nós podemos fazer agora? Simplificar as coisas é remover tudo isto que aqui está. Eu vou apenas comentar, vou guardar, que é para depois me passar a informação para a view das famílias. Vamos aqui então refrescar tudo isto. E temos então aqui as famílias. O que eu vou fazer agora é simplesmente organizar isto de forma a que apareça também o parent. Aqui vou colocar uma nova coluna. E esta nova coluna, obviamente que eu vou ter que acrescentar aqui também uma nova coluna na minha tabela. Vou colocar temporariamente por parent, ok? E neste caso aqui, o que eu vou colocar? Parent. E este parent é o nome que eu atribuí aqui, ok? Bom, eu já vou explicar em mais detalhe o que é que nós fizemos aqui. Vamos aqui refrescar. Reparem então como computadores não têm nenhum parent e aqui já temos. Então, temos aqui então estes valores. Obviamente poderíamos aqui fazer o seguinte, isto é quando estamos a construir aqui as famílias, poderíamos colocar aqui um if, se a família vier vazia coloca um hífen, caso não venha vazia coloca o parent, ok? Isto é muito fácil, por exemplo, aqui com uma condição ternária, por exemplo, isto é echo, família parent diferente, ou melhor, ok, vamos colocar aqui diferente disto. Então, o que é que nós vamos fazer? Ok, vamos colocar aqui assim desta forma. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um echo família parent. Caso contrário, vamos fazer um echo de um hífen. Isto é, eu estou a perguntar simplesmente echo, se família parent for diferente de vazio, então coloca o família parent. Caso contrário, coloca um hífen. Então reparem o que é que vai acontecer agora aqui, se eu refrescar, vamos ter então um hífen, ou poderíamos ter uma outra mensagem qualquer, bastaria colocarmos ali. Bom, apenas para concluir este vídeo, explicar o que é que nós fizemos aqui. Primeiro fomos selecionar todas as informações de stock famílias, portanto estamos a falar de todas as informações guardadas aqui nesta base de dados, o ID família, o ID parent e a designação e também a imagem que neste caso está vazia. Depois fomos dizer que era para selecionar do stock famílias, mas queremos que esta primeira seleção seja feita a partir de stock famílias como sendo A. E é este A que aqui está, é um aliases. Mas queremos fazer uma left join, isto é, queremos ter uma tabela à nossa esquerda e que vai ligar-se com a tabela principal. E as ligações são feitas, neste caso, da seguinte forma. Desde que exista um registro na tabela A, esse registro vai aparecer. Se não existir um registro correspondente para a tabela B, neste caso a que está à esquerda, ou neste caso à direita, porque ele faz uma ligação à esquerda, o que vai acontecer é que, não havendo registros, vem um registro vazio ali para parent. Então o B designação vai estar intimamente dependente desta ligação que aqui existe, do left join. Então reparem, ele diz o seguinte, selecionar tudo de A e para além disso acrescentar uma coluna chamada parent, com a designação que vier de B, havendo uma ligação para a esquerda com o left join, desde que o A ID parent tenha um valor correspondente no B.id família, que é exatamente aqui no stock famílias. Okay? Então, se existir uma correspondência aqui nesta cláusula, o parent vai ser preenchido com o valor da designação de B. Caso não exista, o valor vem vazio e, por conseguinte, nós temos a possibilidade de o apresentar. É esta a explicação mais ou menos simplificada, se é que pode existir uma simplificação para a explicação, daquilo que foi feito para nós podermos ter aqui esta apresentação na tabela do nosso stock.